Hoje vamos falar sobre o livro de Marcos. Ele é o segundo livro dos 4 evangelhos e é o menorzinho deles. Eu estou com uma lista de alguns pontos mais importantes sobre esse livro para ensinar vocês aqui hoje. Então acompanhe esse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Marcos. O autor desse livro é Marcos, também chamado de João Marcos. Ele era um colega muito próximo de Paulo e também de Pedro. De fato, de acordo com um dos historiadores da igreja primitiva chamado Papias, Marcos coletou dados de testemunhas oculares, pessoas que estavam lá na época de Jesus, perto de Jesus, e relatou tudo. Uma das pessoas que ele entrevistou para este livro foi o próprio Pedro. Já no início do livro, Marcos 1:1, Marcos anuncia princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O interessante é que aqui é a única vez em que Marcos coloca sua opinião. No restante do livro, ele está simplesmente anunciando o que aconteceu, o que Jesus fez, as ações de Jesus e como as pessoas reagiam a ele. Como eu havia dito, Marcos é o menor dos 4 evangelhos, é bem curto, bem prático, vai direto ao ponto e existe uma razão por isso, que está ligada ao segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, a audiência. Marcos foi escrito para os cristãos gentios, possivelmente os que moravam em Roma ou na Síria. Muita gente acredita que Marcos foi escrito para os romanos. E Roma na época estava dominando Israel. Roma na época era um império. Considerando o contexto romano, onde poder e conquista tinham grande valor, e Marcos, sabendo disso sobre a cultura romana, ele tenta focar no trabalho de Jesus e na natureza proativa de Jesus. Os romanos valorizavam ação, trabalho e efetividade. E Marcos tentou fazer justamente isso, mostrar como o trabalho e a proatividade de Jesus poderiam transformar o mundo. Essa é a característica mais marcante do livro de Marcos. Aprenda isso. Efetividade, trabalho. Por isso, o livro de Marcos ele é recheado de expressões que indicam ação, movimento, palavras como imediatamente e assim que. Essas expressões são usadas pelo autor para demonstrar que eventos e situações, ações importantes são desenroladas sem demora. Transmitem uma ideia de senso de urgência, levando o leitor a entender que as coisas precisam ser feitas prontamente e sem hesitação. Jesus é mostrado como uma pessoa que não perde tempo, mas age rapidamente e com determinação para cumprir a vontade de Deus. O terceiro ponto sobre esse livro que eu quero trazer para vocês hoje é sobre a genealogia de Jesus. Se você assistiu o vídeo anterior, que é o livro de Mateus, você aprendeu que a genealogia ali serve para provar para os judeus que Jesus vinha da linhagem de Davi, portanto, ele era o Messias. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clique aqui em cima, eu vou deixar o link para vocês aqui. Mas, no livro de Marcos, nós não vemos a genealogia de Jesus. Ela não está ali, ela não existe. E eu quero apresentar para vocês 2 razões do porquê isso acontece. A primeira é que está muito ligado com a audiência. Então, para os romanos, a genealogia não é importante. Eles querem saber o que eles podem ganhar com Jesus. O que Jesus tem para mim? O que ele pode me oferecer? Qual que é o potencial dele? E não a sua origem. Deu para entender? Coloca um joinha aqui se você está entendendo. A segunda razão de não ter a genealogia de Jesus no livro de Marcos está muito relacionado com o tema do livro. No livro de Marcos, Jesus, além de ser um trabalhador proativo, é também um servo, o servo sofredor. Os romanos eram a potência econômica mundial daquela época. Eles tinham poder. E como eles tinham poder, eles tinham na época escravos e até servos. Isso está ligado com o tema principal desse livro, em que Jesus ele se apresenta como servo, o servo sofredor de Isaías 53. E para os romanos, a genealogia e origem de um servo não é importante. Então, essa omissão intencional está ligada com o propósito de Jesus neste livro, como um servo sofredor, que personifica completa humildade e obediência. E isso nos leva ao próximo ponto que eu quero destacar, que é o tema principal do livro de Marcos, que mostra Jesus como um servo sofredor. Em Marcos 10:45, lemos o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pronto, aqui está o tema principal deste livro. Marcos destaca a insignificância da linhagem de um servo. Ele nos lembra de que Jesus é aquele servo lá de Isaías 53:8, onde diz: e quem contará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Esse cortado da terra dos viventes significa tanto a morte
quanto à genealogia, a sua origem. E se você está gostando desse conteúdo até aqui, deixe o seu joinha, comente aqui embaixo qual desses pontos te interessa mais e saiba que eu escrevi um livro sobre o livro de Marcos, a história atrás da história, onde você vai aprender em detalhes tudo isso que eu estou ensinando nesse livro. O link está na descrição aqui abaixo. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês é sobre discípulo e discipulado. No livro de Marcos é muito interessante ver que ele não esconde as falhas dos discípulos de Jesus. E os próprios discípulos duvidam de Jesus várias vezes. Marcos mostra os discípulos de uma maneira menos favorável, questionando a identidade de Jesus, não acreditando em alguns milagres, duvidando e correndo de medo. Por exemplo, em Marcos 6, os discípulos duvidam da capacidade de Jesus de alimentar uma multidão. Em Marcos 16, no final do livro, quando Jesus ressuscita e as mulheres vêm ao túmulo, elas fogem de medo do anjo e mesmo recebendo a notícia de que Jesus estava vivo, elas não contam para ninguém. Esse ponto do livro de Marcos de não esconder as falhas dos discípulos é algo bom, porque nós conseguimos nos ver nos discípulos, nos espelhar. Da mesma maneira que eles duvidam, têm medo, fogem, são falhos, nós nos vemos assim. Muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira, não é mesmo? E sabe o que é interessante? A primeira pessoa neste livro a de fato entender a verdadeira identidade de Jesus foi um centurião romano, aos pés da cruz, quando Jesus estava ali crucificado. Lembre-se de que esse livro foi para os romanos, e foi um romano que entendeu a identidade de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 39, lemos: O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus ressuscitado, os discípulos ainda têm medo e ainda estão incrédulos em relação à identidade de Jesus. E o livro acaba de uma vez. Pum. Mas esse final abrupto talvez tenha sido intencional. Toda a história se concentrou na afirmação chocante de que Jesus era o Messias em forma sofredora, de que Jesus Cristo, sofrido, crucificado e ressuscitado, é Jesus o Messias. Lembre-se de que os judeus eles esperavam alguém muito poderoso que os livraria do Império Romano, mas não foi isso que Jesus fez. Em Marcos, ele vem como esse servo sofredor. Talvez seja por isso que os discípulos tenham uma certa dificuldade em acreditar que ele era o Messias. E talvez esse final abrupto seja intencional no final do livro, para deixar nós, leitores, com uma pergunta: e você? O que faria? Vai ficar com medo, incrédulo e fugir como os discípulos? Ou vai reconhecer Jesus como seu rei e contar as boas novas? O último ponto sobre esse livro que eu quero trazer aqui, o livro de Marcos é dividido em 3 atos, ou 3 grandes blocos. O primeiro bloco acontece na Galileia, e é dos capítulos 1 ao capítulo 8. As pessoas são surpreendidas por esse Jesus e começam a se perguntar: quem é Jesus? A segunda parte do livro acontece entre os capítulos 8, a segunda parte do capítulo 8 até o capítulo 10, e Jesus está viajando entre a Galileia até Jerusalém. Nessa parte, os discípulos têm dificuldade de realmente entender o significado de Jesus ser o Messias. E se os discípulos têm dificuldade de entender, imagina as pessoas mais de fora, como os fariseus, por exemplo. O último bloco de ensinamentos do livro está entre os capítulos 11 ao capítulo 16 e já acontece em Jerusalém. E aqui assistimos ao paradoxo surpreendente de como Jesus se torna o Messias, que é através da sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. Um paradoxo, pelo que eu mencionei antes. Os judeus esperavam alguém poderoso, mas Jesus veio e os salvou através da sua própria morte. E acontece algo muito especial no livro de Marcos, muito interessante, em que o autor utiliza um padrão tríplice para contar eventos especiais que aconteceram e também dentro de ensinamentos de Jesus. É um padrão especial em que cada evento ocorre em grupos de 3, aumentando a sua intensidade e o seu significado a cada vez. E eu explico isso um pouco mais e dou exemplos no meu livro, link aqui abaixo. Por exemplo, 3 reações ao batismo de Jesus, 3 vezes em que Jesus chama seus discípulos para segui-lo, 3 vezes em que Marcos enfatiza Jesus como um mestre ensinando, 3 vezes em que Jesus menciona que ele deve sofrer e morrer. Então, várias vezes neste livro, o autor utiliza esse padrão tríplice. É muito interessante, veja detalhes no meu livro aqui embaixo. Então é isso, pessoal, uma visão geral do livro de Marcos. Autor, audiência, qual o tema principal deste livro. Espero que você tenha gostado, dê o seu joinha, se inscreva no canal e fique ligado pro vídeo da semana que vem. Um beijo da Pri e até semana que vem. Tchau!